Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal especialista em plantas ornamentais e hoje a estrela é o Caladium, também conhecido popularmente como tinhorão. O Caladium é uma paixão minha desde criança. Uma planta que acabou ficando esquecida durante um tempo, mas agora voltou com tudo e está fazendo muito sucesso no mercado das plantas ornamentais. E por falar em sucesso no mercado das plantas ornamentais, não esqueça de se inscrever aqui no canal da Espanhol Plantas. É muito importante a sua participação aqui no canal. Tira um tempinho, por favor, clica lá em se inscrever. Entra para o canal que eu vou ficar muito feliz com a sua participação. E agora, voltando aqui para essa folhagem maravilhosa. Contem aí nos comentários. Eu vou adorar depois abrir os comentários e dar uma lida em todos eles. Se você já teve, se você já tem ou se você sonha em ter essa linda planta aí no seu jardim. O Caladium, para quem não sabe, ele pode ser considerado uma planta nossa, brasileira, porque ele é nativo das florestas tropicais aqui da América do Sul. E no Brasil existem várias espécies de Caladium. E foi através dessas espécies encontradas na natureza que os europeus acabaram levando essa planta lá para a Europa, lá mais ou menos lá pelo ano de 1600. Faz tempo. E os europeus, especialmente os alemães, começaram a melhorar geneticamente essa planta, torná-la com folhas mais coloridas, com folhas com tamanhos diversificados, com cada cor surreal de tirar o fôlego. Mas quando os americanos e os tailandeses descobriram essa planta, aí, nossa, puf, surgiu um monte, milhares de variedades no mundo todo, uma cor mais linda que a outra. Por aqui, no Brasil, ele começou a fazer sucesso lá pela década de 60, pela década de 70, na década de 80 começou, sabe quando as pessoas enjoam um pouco das plantas, né? Foi muito cultivada, na década de 80 começou a diminuir, né? Na década de 90 desapareceu, tá? Muito difícil encontrar Caladium no comércio. No início dos anos 2000, começou a engatinhar de novo. Esse mercado das plantas ornamentais, ele é incrível, né? É cheio de altos e baixos e as plantas são como uma fênix, né? Do nada ressurgem das cinzas e voltam a encantar as pessoas. E aí, no início dos anos 2000, começou a surgir novamente. E olhem só que legal, a partir de 2020, alguns produtores começaram novamente a lançar o Caladium em grande escala. E quando as pessoas encontram esses Caladiums em quantidade maior, acabam levando e acabam despertando a curiosidade e a vontade de outras pessoas também terem, né? Então vira um círculo vicioso apaixonante. Por falar em paixão, eu preciso fazer um agradecimento muito especial para a Nativa Flores e Plantas lá de Olambra, a Aline especialmente, que enviou mais de 11 variedades de Caladiums. Olhem só, gente, um mais lindo que o outro. Será que eu consigo colocar aqui rapidamente para vocês babarem aqui comigo? Ó, 11 variedades de Caladiums. Uma curiosidade, a Nativa Flores e Plantas é uma empresa que já existe há quase 10 anos, ela completa agora 10 anos em 2022 no mercado. De uns 2 anos para cá, ela começou a investir no Caladium. Gente, mais de 20 variedades. Aliás, são 20 variedades no comércio, mas tem mais 5 para serem lançadas. Então, vão ter mais de 20 variedades. Cores
com formas, com efeitos totalmente uma diferenciada da outra, que vão encher os nossos olhos. E mais uma curiosidade, a Nativa Flores e Plantas está fazendo um trabalho de melhoramento, de seleção, aonde estão conseguindo melhorar o caládium para que ele não passe por repouso vegetativo, evitando que ele durma, ele fica bonito o ano todo. Mas daqui a pouquinho eu já vou falar sobre esse repouso vegetativo. Gente, vou colocar aqui, ó, essas 11 variedades que eu ganhei da Aline de presente. Muito obrigado, Aline, amei meu presente. Quer me ver feliz é dar planta de presente, gente. Eu só não sei onde eu vou colocar, né? Deixa eu só... Opa, tá virando aqui, ó. Deixa eu só colocar. Daqui a pouco nós vamos plantar esses caládios, tá? E por falar, vocês viram que eu sou um apaixonado por caládio. Olhem só essas fotos que eu tenho da minha antiga coleção de caládiums. Olhem essas fotos das exposições que eu fui de caládiums pelo Brasil. Estão vendo aí, ó? Uma foto mais linda que a outra. Fotos de coleções, inclusive, de amigos aqui no Brasil que são apaixonados por caládiums. Mas agora, gente, para tudo! Eu preciso compartilhar um momento muito feliz, um momento que contribui para um pouquinho desse conhecimento que eu tenho, que foi a viagem para a Tailândia para conhecer cultivadores de caládiums, pessoas simples, pessoas humildes, mas que têm a capacidade de cruzar uma variedade com a outra, tem uma paciência de pincelar, de pegar a flor do caládio. Caládio floresce, olha aí a flor do caládio. E eles cruzam uma flor com a outra e obtêm, através de frutos que vão produzir sementes, novas variedades, e eles vão cruzando uma variedade com a outra, e aí olhem só as variedades que surgem desse cruzamento. Ah, gente, tira um tempinho só, olhem só essas fotos dos caládios na Tailândia. Eu fiquei louco. Aliás, a família real na Tailândia é uma apaixonada por caládios, né? E foi no Jardim Botânico da Rainha Sirikit, que eu visitei no norte da Tailândia, eu vi cada caládio, um mais lindo que o outro. Gente, que saudade! E ficam as fotos, né, registrando essa bela lembrança. Gente, vamos começar a aprender a cultivar o caládio, mas para isso vocês precisam entender o comportamento da planta. Vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho um caládio sem o substrato, sem a terra, tá? Caládio é uma planta muito cultivada, inclusive em área externa, ele fica muito bonito no jardim, tá? Aliás, daqui a pouco eu vou falar sobre as dicas de cultivo, hein? Aguarda só um pouquinho. Antes, vamos entender o comportamento do caládio. O caládio é uma arácea, primo do antúrio. Ele é primo do antúrio, ele é primo da costela de Adão, ele é primo do comigo ninguém pode. Então ele é tóxico, hein? Cuidado com essa planta em jardim que tem crianças ou animais domésticos, né? Que tem costume de comer as suas plantinhas no jardim. Ele pode causar intoxicação se ingerido. Mas dá para ter, cultive ele em um local mais alto, elevado, não deixe de ter. Gente, olha isso aqui, ó. Meu Deus, não tem como não deixar de ter essa planta maravilhosa. Cultive em um local mais suspenso, fora do alcance da criança ou do animalzinho de estimação, porque vocês precisam, merecem ter essa folhagem colorida em casa. Vocês sabem agora que ele é uma planta tóxica e vamos entender aqui o comportamento da planta. Vocês estão vendo essa batata aqui? Essa batata do caládio, tem muitas pessoas que chamam de bulbo, mas bulbo é como se fosse uma cebola. Ela é coberta por várias escamas, tá? E o caládio não é coberto por várias escamas. Ele é um caule inchado, como uma batatinha inglesa, tá? Essa batata aqui que vocês estão vendo, ela é responsável pela sobrevivência do caládio. Ela ajuda o caládio a sobreviver durante as adversidades da vida, né? Períodos de estiagem, de seca e principalmente períodos onde a temperatura cai, o inverno, tá? Então, durante uma estiagem ou durante o inverno, a planta, ela entra em repouso vegetativo, ela dorme. Então, o caládio, chega uma época do ano, o pessoal do sul e sudeste do Brasil,
ele acaba dormindo da metade do outono em diante, principalmente durante o inverno, voltando a rebrotar quando começa a esquentar novamente, né? Da metade da primavera em diante, atingindo agora o seu auge no verão, e nas outras regiões do Brasil, ele acaba entrando em repouso vegetativo durante as estações mais secas, durante aquele período de estiagem onde o clima fica muito seco. A folhagem começa a amarelar, tá? Amarelar, e ela seca. Não pode cortar as folhas secas do caládio, hein? Não pode. Deixem que a planta direcione todos os nutrientes, todo o resultado da fotossíntese que a planta elaborou, preparou, toda aquela comida dela, vai ser direcionado automaticamente para o caule modificado, onde ele incha e dorme, tá? É nesse momento que ele dorme que vocês podem arrancar a planta da terra, tá? Aqui ela está brotada, né? Mas durante esse período, vocês podem pegar e fazer a divisão, tá? Cortar o tubérculo em pedaços, ó, e aonde vocês conseguem multiplicar o caládium, ó. Dividem o tubérculo, aqui eu estou fazendo só a título de didática para mostrar. Vocês podem cortar em várias partes, tá? E passar canela em pó na área que vocês cortaram, ó. Vou passar canela. A canela, ela tem uma ação fungicida, bactericida e cicatrizante, tá? Ó, passa a canela, deixa 24 horas descansando. Ó, aqui eu tenho uma batatinha do caládio. Ó, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra, eu até consigo partir aqui com a mão, ó, tá? Ó, aqui eu tenho outra. E aí, querem essa batatinha de presente? Vocês estão de olho na batatinha dos caládios diferente que a Aline mandou de presente, né? Tenho certeza, ó. Vou passar aqui mais canela nesse aqui também, ó. Aqui, aqui, ó. Ixi, aqui vai longe. Se eu ficar dividindo agora aqui, eu vou ficar um tempão fazendo divisão da batata do caládio para vocês. Gente, o produtor de caládio, ele não faz esse processo caseiro que vocês vão fazer em casa para multiplicar ele. O produtor, como a Nativa Flores e Plantas lá de Olambra, eles multiplicam o caládio através da clonagem, porque Olambra e vários outros produtores a nível de Brasil, eles são uma fábrica de planta, literalmente. Eles produzem em grande escala. E para produzir em grande escala, só clonando. E como é que é essa clonagem? Vamos ver se o nosso câmera consegue pegar. De um pedacinho do meristema, de um pedacinho desse caule modificado, dessa batata. Esse pedacinho, eu estou falando numa linguagem bem popular, né? Ele é colocado nesse meio de cultura, tá? Com hormônios, com várias substâncias que vão induzir, que vão estimular aquele pedacinho a emitir várias brotações. E essas brotações, elas são uma cópia fiel, idêntica da matriz que você tirou. Olha só, das matrizes, cada matriz dessa, cada variedade dessa foi clonada, né? De um pedacinho virou uma nova planta, só que idêntica à planta mãe, tá? Olha só que bacana. Eu acho que é a primeira vez que muitas pessoas tiveram a oportunidade de ver clone, né, de caládio aqui, ó. Ô Aline, brigadão pelo presente, eu amei aqui, ó. Tem, além desses aqui, tem esses clones aqui que eu ganhei. Vou tampar aqui os clones, tá? Então vocês viram que a multiplicação em casa vocês fazem através da divisão da batata. A nível de produção comercial, eles são clonados, e do meristema, do clonezinho, até colocar no mercado, leva até 3 anos, gente. 3 anos que o produtor fica investindo, se dedicando, com muito amor, com muito profissionalismo, para chegar a produzir essa planta nesse padrão de qualidade para vocês. Aliás, esses caládios maiores, eles são lá da estufa da Espanhol Plantas. Olhem só essas fotos, o Murilo que nem pinto no lixo no meio dos caládios da Espanhol. A Espanhol Plantas, ela tem um matrizeiro lá enorme de caládios, mas ela ainda não colocou à venda. Ela tem a título lá de coleção. Quem sabe um dia eles vão comercializar. Mas por enquanto quem está comercializando em grande escala são outros produtores
filiados lá ao Veiling de Olambra como a Nativa Flores e Plantas, tá bom? Gente, vamos plantar caládio? Deixa eu só limpar a minha mesa, o nosso câmera vai acelerar aqui o processo. Mesa limpa. Primeiro passo na hora de você plantar um caládio ou cultivar um caládio é escolher um local muito iluminado, com bastante luminosidade. Se possível, umas horinhas de sol bem fraquinhas, sabe aquele sol no início da manhã ou no final da tarde, sem aquele sol forte do meio-dia que pode queimar ou desbotar ou amarelar os caládios, tá? Aquele solzinho no início da manhã, no final da tarde, até ajuda a intensificar as cores do caládio. Mas caládio é adorador de local bem iluminado. Se vocês colocarem em um local muito sombreado, ele pode até não morrer, mas ele vai ficar estiolado, compridão e as cores vão acabar desbotando. E as cores são o maior atrativo, né, da espécie. Então, luminosidade intensa. Segundo passo, cuidado com a terra de plantio, tá? O caládio, ele se desenvolve nas florestas tropicais, como eu comentei com vocês. Imaginam, todo mundo aí já entrou numa floresta, num mato. Vocês já pisaram naquela camada de folhas em processo de decomposição? Aquelas folhas secas no chão da floresta, a serapilheira, tá? No momento que vocês andam no chão de uma floresta, com as folhas em decomposição, a parte de cima sequinha, mas a parte de baixo já em processo de decomposição. Não é fofo? Não é fofo? Então, essa região que vocês estão pisando é o habitat do caládio. Então, vocês precisam recriar isso na casa de vocês. E como vocês vão conseguir? Quanto mais aerada, mais soltinha a terra de plantio ou o substrato, eu recomendo o substrato para não ter erro, tá? Aí é sucesso garantido. Eu já vou aqui mostrar para vocês. Vou pegar agora o vaso. Tá? Escolhi aqui um vaso que eu ganhei também de presente da Vazart, um vaso todo diferentão, mas gente, caládio não quer saber se o vaso é da Vazart com design, ou se é um vaso de plástico, não importa. O importante é ter drenagem correta e espaço para ele se desenvolver. Murilo, você falou em drenagem? O que é drenagem? Eu vou colocar aqui no fundo desse vaso, primeiramente, ele está cheio de furos, eu pedi para fazer no Garden Center, geralmente o Garden, a floricultura tem furadeira, tá? Quanto maior a quantidade de furos, melhor para escoar o excesso de água, tá? Olha só os furos. Epa! Agora eu vou colocar uma camada generosa de argila expandida. Se você não tem argila expandida, pode colocar brita, caco de telha, tijolo, tá? Pedrisco. Ó, coloquei uma camada generosa de argila expandida no fundo e agora por cima uma mantinha de drenagem, que é um material sintético que não apodrece e vai manter o dreno funcionando, tá? Olha só, se o câmera pegar, ó, tá a camadinha aqui, assim você consegue garantir que o excesso de água vai escoar, a planta não vai apodrecer. Lembram? O chão da floresta, além dele ser fofinho, soltinho, a água ali, ela infiltra, ela percola rápido pelo solo, tá bom? Lembrem desse detalhe. Fiz a drenagem do vaso, mas para! Você deve estar pensando, Murilo, por que tanta frescura? O produtor do caládio, olha só, vamos pegar aquele, ó. Não tem dreno aqui nesse vaso. Por que eu tenho que fazer dreno se o produtor não faz? Gente, o produtor ele cultiva em estufas. Estufa, ele tem controle da temperatura, da luminosidade e da umidade. Vocês aí no seu jardim não vão ter esse controle tão preciso, principalmente para quem cultiva caládio no tempo, quando recebe chuva, né? Se molhar demais e a água não escoar, vai apodrecer. Por isso que eu estou aqui insistindo para que vocês captem que é importante fazer a drenagem. Agora eu vou pegar aqui o meu substrato de floricultura. Quanto maior a granulometria do substrato, melhor. Murilo, o que é isso? Não fala termos difíceis. Tô brincando, eu não gosto de usar muitos termos técnicos com vocês, mas a granulometria é o tamanho das partículas que formam o substrato. Quanto mais grosseiro, mais grossinho ele, melhor.
não me comprem aquela terra vegetal, um substrato peneiradinho, porque no início ele parece ser fofo, né? Gostosinho, né? Mas não é não. Ele compacta com o tempo. Quanto maior as partículas, melhor. Ó, grava essa dica e não serve só para o caládio não. Serve para a maioria das plantas. Raiz, que é substrato solto, para poder se desenvolver, enraizar com tranquilidade, absorver a água que vai percolar com facilidade, tá bom? Terra soltinha, ó. Vou pegar aqui meu substrato, colocar aqui no meu vaso. Ixi, já fiz sujeira. Ah, mas jardinagem sem um pouquinho de sujeira não tem graça, né? Depois a gente limpa. Ó, coloquei. Murilo, você colocou demais terra. Ó, coloquei demais. Sempre uns 2 dedos no mínimo abaixo da borda do vaso, porque senão na hora de molhar ou na hora que chover vai transbordar e vai fazer aquela lambança na sua casa, né? Deixei aqui o nível do substrato mais baixo. Como eu tenho mania aqui de limpeza, deixa eu só passar um paninho aqui na mesa, tá? Tiro da mesa, mas jogo nos meus pés. O importante é ficar bonito o vídeo para vocês, mas aqui nos bastidores tá um chiqueirinho. Mas tá mal, depois a gente passa a vassoura e limpa. Aliás, olha aqui, ó. Ó a vassoura aqui, ó. Puta que a vassoura tá se desmontando, né? É que é ruim ficar pisando em cima da terra, né? Com o vaso aqui, com drenagem, um substrato aerado, soltinho, descompactado, chegou a hora de plantar o caládio. Eu posso plantar as batatinhas, né? Que podem ser inclusive compradas pela internet. O site bulbos.com.br é um site que eu compro há anos essa planta, né? A antiga Premium Seeds. Nossa, eu sou da época, aliás, eu sou da época da Roselândia em São Paulo. Aí o pessoal das antigas deve lembrar da Roselândia, né? A Roselândia mandava um catálogo. Na época que não existia internet, né, gente? Olha, eu olhava aquele catálogo quando era criança da Roselândia e eu ficava sonhando com aquilo. E eles comercializavam as plantas via catálogo, tipo a revistinha da Avon, era a revistinha de planta. E você comprava e recebia pelos correios na sua casa. Gente, que sonho, que época gostosa. Agora não, hoje em dia você pode comprar a batata ainda, mas as mudas, graças à Olambra, você já tem essa diversidade enorme, tá? Coloquei o substrato. E antes de plantar, eu tenho mais uma dica para vocês, uma dica importantíssima, tá? Calma aí que eu vou pegar o material. Adubo, né? Ó, antes de plantar, é muito importante vocês adicionarem um adubo. Cuidado com estercos de origem animal. Aqui eu tenho, ó, pó de rocha, que é um bom adubo para o caládio, bocache, tá? Tenho torta de nim, que é um adubo e tem ação inseticida no solo também para evitar algumas pragas. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Uma das melhores adubações, eu já fui colecionador de caládiums, né? Uma das melhores adubações que existe, tá? Na minha opinião, para caládium, opa, peguei o potinho errado, é o adubo de liberação lenta, essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, ó. É um adubo encapsulado que vai liberando aos poucos o nutriente para as plantas. Dura meses de acordo com o tipo do adubo de liberação lenta. É uma maravilha, não interfere nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Resumindo, no período de dormência do repouso vegetativo, esse tipo de adubo não retém muita umidade, como uma esponja, podendo levar à podridão, tá? É um adubo ótimo, tá? Eu sou fã, uma colher de sopa bem cheia, ó, em um vaso mais ou menos com uns 30 centímetros de diâmetro, rende pra caramba, tá? Mais ou menos uma colher de sopa bem cheia aqui nessa área aqui, ó, um pouquinho maior que a palma da minha mão, tá? Misturo com as pontas dos dedos, deixa eu até tirar aqui eles daqui da mesa. Ó, deixa eu tirar aqui. E agora nós vamos plantar os caládiums, ó. Vou pegar aqui algumas variedades que a Aline mandou de presente, tá? Abro aqui um bercinho de plantio, ó, encaixo uma muda, encaixo outra. Aliás, eu vou fazer um vaso bem coloridão, porque eu gosto desses vasos bem coloridos,
bem diversificados, lembra um pouco o jardim das vovós, né? Aliás, o Caladium, ele traz essa nostalgia, né? Uma planta afetiva, uma planta que lembra os jardins das vovós. E saudade das omas, das nonas lá do sul do Brasil. Para quem não sabe, eu sou lá de Blumenau, Santa Catarina. Convivi com muito Caladium na minha infância. Oh, saudade, né? Ó, colocar aqui mais uma. Caladium é uma planta amiga, pode plantar perto, não tem problema, tá? Não tem raiz invasiva, não tem raiz que compete por espaço, por nutrientes, tá? É uma planta amiga. Ela só entra em repouso vegetativo, né? Que eu daqui a pouquinho, para finalizar, eu vou dar mais uma dica para vocês, ó. Pronto, fiz o meu vasinho aqui, ó, de Caladiums, tá? Após o plantio, eu vou fazer uma rega generosa, ó, regar aqui generosamente. Vou colocar ele em um local bem iluminado. O adubo de liberação lenta, ele vai garantir uma nutrição por até 3 meses, tá? Mas se vocês quiserem uma vez por mês, colocar um pouquinho mais, pode colocar, não tem problema. Mas esse adubo, ele dura até 3 meses no substrato, é uma beleza, é uma maravilha, tá? E para finalizar, importante vocês pegarem uma estaquinha, amarrar uma plaquinha, tá? Ó. Nossa, minha mão tá uma lambança, gente. Amarrem uma plaquinha e escrevam Caladium ou só mesmo a plaquinha, vocês sabem que significa alguma coisa, sabe por quê? Muitas pessoas, quando plantam o Caladium e ele entra em repouso vegetativo, a pessoa esquece que ele está plantado nesse vaso. E às vezes, dependendo do tipo de vaso, a pessoa joga até a planta fora achando que morreu. Não morreu, ele apenas dormiu. E a plaquinha, ela serve para lembrar que ali tem um Caladium plantado. E essa dica não serve só para Caladium, para todas as plantas que passam por um repouso vegetativo, tá bom? Ó, luminosidade bem intensa, sem sol forte, umidade moderada, começou a secar levemente, molha, tá? Não precisem manter isso aqui muito encharcado que nem um brejo, mas também não é para deixar seco, esturricado como um cacto, né? É para molhar com umidade moderada. Com a ponta do dedo você sente, ó, a umidade, o seu tato vai indicar, né? A sensibilidade, o dedômetro, se precisa molhar ou não, tá? Em média, a cada 2 ou 3 dias vocês molham generosamente, tá? Adubação, pode aplicar a cada 3 meses com adubo de liberação lenta ou mensalmente com adubos mais tradicionais ou adubos solúveis na água da irrigação a cada 15 dias, tá? E, gente, que planta maravilhosa, que planta linda. Espero que vocês cultivem essa paixão aí na casa de vocês. Valorizem, de certa forma, a flora brasileira, porque boa parte é nativa do Brasil. A genética desses híbridos, dessas variedades, tem um pezinho aqui na nossa terra. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da Espanhol Plantas. Participem do canal, dê o joinha aí como uma forma de incentivo para produzir cada vez mais vídeos legais para vocês. Toda quarta-feira, às 19h30, eu estou lá no Instagram da Espanhol Plantas respondendo as dúvidas de vocês ao vivo. É isso aí, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!